nossa ideia como AB é conseguir também fazer uma discussão desse cenário de advocacia para a inovação, né? Então, até o nome da comissão, a gente batizou ela no Advocacia e Inovação, né, como o nome da comissão, e nós tivemos a participação aqui de um pessoal um dia que nos sugeriu, não, espera aí, vocês têm que ser advocacia para a inovação, né? Porque é como que o advogado vai estar inserido nesse contexto e tal. Então, a gente tem meio que tentado fazer isso, né? É um desafio muitas vezes, né? Porque às vezes, eu não sei como é que tá aí no Sul, mas eu acredito que seja o que eu vou comentar, acho que é um pouco nacional, é que os cursos de graduação em Direito, eles não preparam para esse cenário, né? Eles ainda não estão preparando todos eles para esse cenário novo que a gente tem agora. Algumas faculdades já têm implementado algum programa, aí às vezes quando você tem OAB na sede, né, que desenvolva algum trabalho nesse sentido também, então acaba colaborando, mas isso tudo é muito recente ainda, né? Não tem uma... A gente ainda tem muito advogado, para falar a verdade, a grande maioria, que ainda é fruto de uma formação mais tradicional, um pouco mais centrada no direito, né? Acho que aos poucos a gente vai mudando isso. E na verdade, assim, o pessoal está numa angústia, eu acho, assim, né, muito grande, em relação ao que vai ser do advogado e da advocacia, né? Então, que também não é terra arrasada, né? Acho que, assim, Não as é. mudanças das gerações, das revoluções que houve, enfim, não é isso, né? Tem um vídeo, eu não vou lembrar, eu acho que eu tenho esse vídeo em algum lugar aqui, que eu usei numa palestra no ano passado, tem mais de um ano, mais ou menos, mas eu tive que editar o vídeo. Por quê? Porque num determinado trecho do vídeo, ele falava que os advogados iam deixar de existir. Ah, sim. E eu estava palestrando para alunos do direito. Eu falei, pô, vou apavorar o povo. E tinha aluno do primeiro período na palestra. Eu falei, o pessoal vai sair daqui e vai cancelar a matrícula. Aí eu cortei, porque... Primeiro, porque eu não concordo com essa posição. O advogado não vai deixar de existir. Mas que a profissão passa por transformações, sem dúvida alguma. Como todas, né? Ah, com certeza. Todas estão passando por essa transformação, né? E na verdade, o que a gente tem tentado pautar aqui, né? Em até implementar, quem sabe, uma cultura, quem sabe, digamos assim, de não só um empreendedorismo, uma advocacia como pura e simplesmente, mas sim um viés empreendedor ligado ao direito, né? Porque se vai faltar, quem sabe, espaço, ou sei lá como é que vai ser, se não vai ter mais tanto processo para a gente trabalhar, mas tem muitas soluções entre digamos assim, entre os fatos e o direito, né, para a gente poder trabalhar. Então, acho que essa é uma lógica empreendedora ligada ao direito que a gente está tentando pautar e que eu tenho falado muito com as pessoas. E se a gente for ver, né, na outra semana teve o pessoal da AB2L aqui, nós fizemos aquele demo dele. O Daniel Marques estava aí, não estava? Tava. Então eu estava conversando com ele por WhatsApp, porque eu conheço o Daniel Becker. O Daniel Becker esteve aqui em Juiz de Fora, veio dar palestra na UAB até, pela comissão daqui. E aí eu acabei gravando um episódio do podcast com ele, aí esses dias eu conversando, pô, Daniel, eu queria fazer uma parceria do podcast com a B2L. E, pô, fala com o Daniel Marques, que ele é da direção. Aí eu mandei mensagem pro Daniel Marques, aí tô conversando com ele para ver se a gente consegue fazer uma parceria entre o podcast e a B2L. Pô, legal. Eu acho que seria bacana. Eu acho que só tem a acrescentar, né? Porque eles, na verdade, o que eu vejo, assim, eu acho que está muito concentrado ainda. São Paulo, né? Mas eu acompanho, tem eu acho que é desde Juiz de Fora que tem uma comissão de direito das startups, né? Em Belo Horizonte, aqui em Juiz de Fora tem uma que o nome da comissão ficou muito grande até sou secretário dela, que é Direito, Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo. Sim. Ela pega um pouco, né, ela tem um escopo um pouco maior, mas essa Direito e Startups é da OAB de BH. Eu vejo que às vezes faz um trabalho muito bacana, por sinal. Eles soltam live no Facebook, às vezes eu dou uma olhadinha assim também. Eles são bem bacanas. O daqui está começando, a comissão daqui começou esse ano, começou em fevereiro, praticamente. Nós também.
Então a gente Acho que está esse aqui movimento está começando agora, né? A OAB, né, abrindo espaço, né, para que essas comissões se estruturem. Eu acho que nesse ponto a OAB pode ser uma parceira incrível para as faculdades de direito, Pois para é. fomentar esse tipo de discussão, para fomentar esse debate. Tem sido muito bacana. Com a faculdade que eu trabalho aqui, a gente tem conseguido fazer essa parceria. E a gente estava até discutindo isso outro dia. Eu falei com eles, falei assim, pô, a gente precisa fazer essas reuniões transmitidas. Só que, por enquanto, as reuniões estão sendo na parte da manhã. Inclusive, amanhã tem, de manhã, na parte da manhã. Eu até nem não vou poder ir. Mas o pessoal tem falado muito dessas transmissões. Isso é bacana, cara. Claro, porque na verdade às vezes o pessoal não tem como sair do escritório, não tem como sair de casa, É, mas acompanha. Eu acho dá que para acompanhar. E fora para as pessoas que às vezes ficam sabendo que estão numa outra região e que às vezes na região não tem uma OAB que faça um trabalho assim, alguma coisa desse jeito, acabam aproveitando. e até eu acho assim aos pouquinhos o Daniel veio aqui e digamos assim, a gente conseguiu também fazer um elo legal. O Daniel é super gente boa, né? E eu acho que também aos pouquinhos a gente vai introduzindo isso e vendo o que as outras OABs também estão fazendo, né? E daqui um pouco a gente consegue compartilhar melhor, né? Exato. Compartilhar mais isso, porque, claro, não dá tempo hoje não dá para acompanhar tudo, né, Claudio? Não dá. Nossa, eu tenho uma pasta de coisas que eu vou salvando. Uma pasta no computador, de arquivos que eu vou recebendo e vou salvando, e outras no Pocket, né? Aplicativo que eu vou salvando coisas lá. Tem dia que às vezes um mês eu paro, abro o meu Pocket, tem lá 15 coisas para ler. Eu falo, pô, não vou dar conta, cara, de acompanhar tudo. É muita informação circulando ao mesmo tempo. Se a gente não fizer um filtro, se a gente não tentar, não se organizar para isso, você acaba se perdendo no meio desse universo todo aí. É muita coisa. O que eu vejo? Se a gente conseguir transformar isso num ecossistema efetivamente, assim, de um aspecto colaborativo, né, para a advocacia, acho que essa é a grande missão, porque o nosso cenário é um cenário que não é nada colaborativo, né? Não. É por Muito tradição. concorrencial, né? Só que certas coisas certas coisas a gente perdeu o espaço, né, como advogado mesmo. E aí, se não trabalhar num aspecto colaborativo, de sei lá, como de dar uma solução mais coletiva, de tentar buscar uma outra alternativa, não tem jeito, né? A gente não Você ganha. sabe, não sei se você reparou isso. Outro dia eu estava conversando num grupo no WhatsApp, um grupo assim de pessoas estranhas, né? Um grupo, esses grupos grandes que tem no WhatsApp, que você conhece poucas pessoas, mas que tem um interesse comum ali. Não sei se eu acho que era o grupo do ITS que a gente estava discutindo isso já tem uns meses já. Eu tenho notado o pessoal da área de direito e tecnologia, eles são muito mais abertos, mais acessíveis. Pra você ter uma ideia, hoje mais cedo, eu gravei um episódio do podcast que vai sair mais para frente semana que vem, provavelmente, não sei se você conhece, com o Eduardo Magrani. Não. O Eduardo Magrani, ele é pesquisador do ITS Rio, é advogado também e está como pesquisador convidado num instituto lá na Alemanha, em Berlim. Ele tem 3 livros nessa área, na Democracia Conectada, o outro Internet das Coisas e um que chama Entre Dados e Robôs. Cara, assim, constantemente o cara vai dar palestra em Harvard, o cara tem assim, um nível de conhecimento absurdo, tinha tudo para ser aquele perfil, eu sou a estrela e ninguém me alcança, mas não. O cara foi super acessível. Eu mandei mensagem para ele pelo Instagram. Falei, pô, Magrani, você não topa gravar um episódio comigo, não? Ele, não, Cláudio, que isso? Pô, marcou, gravei com ele hoje de tarde, 40 minutos conversando assim, numa boa, o cara super tranquilo. E eu já reparei isso em outras pessoas também. O Fabro do ITS, o pessoal do ITS que eu tenho mais contato, que eu fui lá, conheci o ITS, conversei com ele, ele me atendeu. Outras pessoas que eu já conversei também, Renato Leite, de São Paulo, que é da Data Privacy, também já troquei mensagem com ele, Luiz Fernando Prado. Então, assim, tem um pessoal que é referência e que é muito acessível e que compartilha muita informação, né? Não fica preocupado assim, vou esconder essa informação porque isso aqui, né, é o meu tesouro em relação à concorrência.
Não, pô, estão aqui, vamos compartilhar, vamos construir junto. Eu vejo, parece, eu sinto, e não sei se é mais um desejo meu ou se é um sentimento mesmo, de que é algo que está acontecendo, de que está mudando um pouco o perfil do profissional, né? Não, aconteceu isso comigo em relação ao Eric Nibo, não sei se você conhece, de São Paulo também, lá da Edevo. Ah, Conhece sim. o Eric? Aí um dia eu dava aula aqui na Fevale, aqui em Novo Hamburgo, né? Aí um dia eu tava ali, alguma coisa, e eu tinha comprado já os livros do Eric, daqueles de direito de startups, né? E daí tô eu ali, um dia começou a me seguir, Eric Nibo. Daí eu digo, É. pô, Como assim, né? o cara ele seguiu, daí já fui direto no direct ali, digo, ô Eric, porra, cara, comprei teu livro e tal, assim, assado, né? Queria que, de repente, tu conseguisse vir aqui dar um curso pra gente aqui no Sul. E ele, não, pô, tô há horas para conhecer, já ouvi falar aí da instituição e tudo mais, tô louco para ir conhecer. Aí marcamos, ele veio aqui. Aí eu fui depois a São Paulo também, fiz o curso aquele lá, fiz o Legal Growth Hacking lá com eles e tal. Uhum. Porra, assim, o grupo do WhatsApp que rola já no curso é sensacional, entende? É. Porque ali já mostra assim, olha, eu tô no curso, a gente não tem tempo de ver tudo que pode ser visto, mas eu tô bombardeando a galera com muita informação, com muita referência, para que a galera possa fazer o tema de casa. Eu acho que isso é vamos pensar assim, é uma quebra de paradigma num curso. Exato, e muito, muito. Quebra total de paradigma. A gente já começa. Eu lembro do Bruno Felgusson, né, falando na palestra que eu fui dele na Lautech Conference esse ano. Ele fala, e pior que ele falou para o auditório que estava cheio de engravatado, né? Ele falou assim: a advocacia precisa largar a mão da gravata, abrir mão do paletó, não sei o quê. Mas ele falava isso, né, em tom de brincadeira e tudo, mas para falar que a gente precisa, né, largar a mão um pouco, abrir mão de certos tradicionalismos, de uma posição muito conservadora em relação à profissão, ao mercado, precisa abrir um pouco mais. Acho que esse movimento está acontecendo. Uma coisa que você falou aí, eu acho que é pauta obrigatória para a gente falar, é essa visão empreendedora que a gente tem que ter da advocacia. E isso a gente não aprende no banco da faculdade. Infelizmente, ainda são poucas as faculdades que têm alguma disciplina de empreendedorismo para alunos, né, para estudantes da graduação ainda. Então o aluno sai da faculdade sem saber como empreender, cara. E ele está com um negócio na mão dele. O escritório é o negócio dele. Então ele precisa saber precificar, ele precisa saber vender, ele precisa saber administrar. Uma hora, tudo dando certo, ele vai ter funcionário, então ele precisa aprender a administrar funcionário, né? Ter noções de liderança, essas coisas todas, que não são coisas que infelizmente, a gente ainda não aprende na faculdade. Assim, eu acho que a gente que tem algum contato com faculdade, ou seja, né, quem está dentro da instituição de ensino, meio que tem um dever, eu acho que nesse cenário novo, de tentar incitar os alunos, né, a terem um pouco mais essa visão. E aí quando a gente às vezes promove alguma discussão, alguma ideia nova, algum cenário diferenciado assim, nem que seja para uma visão daqui 2 anos, 5 anos, 10 anos, a gente vê o palco esvaziado, né? Ou o palco cheio, na verdade, algumas pessoas querendo mostrar isso e a plateia esvaziada, né? É o que a gente tem tentado fazer aqui no Hamburgo, através da comissão, agitar um pouco, né, esse pessoal, mostrar que tem caminhos dentro do direito que não necessariamente são apenas fazer petição. Exato, então... exato. Eu estava conversando com o Magrani agora mais cedo, e ele, na verdade, ele falou uma coisa que eu tinha lido já também em outra ocasião. No finalzinho, né, da gravação, eu perguntei para ele, pedi para ele, falei assim, Magrani, se pudesse dar um conselho para alguém aí que está pensando em pesquisar na área jurídica, sei lá, né, dar alguma orientação, e falou assim, olha, a primeira coisa que cada um de nós tem que fazer é olhar para o nosso dia a dia e pensar, o que eu faço que pode ser automatizado? Porque se tudo aquilo que eu faço hoje que pode ser automatizado, não tenha dúvida, vai ser automatizado, mais cedo ou mais tarde. E tem uma série de tarefinhas que fazem isso, que são assim, né? Então, o peticionamento, não sei se ele vai chegar nesse nível, mas tem gente trabalhando forte para que o peticionamento chegue nesse nível de automatização, com uso de inteligência artificial mais
bem elaborada, mais avançada. Não sei se vai chegar nesse nível. Não vejo isso como uma solução para agora, tipo, daqui a 2 anos. Né? Mas não sei. Pode ser. Né? E aí, o que a gente... O autotexto, né? Vamos pensar assim, a gente fala em coisas muito... Parece que é algo fora do comum, mas o autotexto do Word, isso quanto tempo já tem, né? Quanto tempo é? Já é uma forma de automatização, né? É. Eu lembro, eu fazia muita audiência. Se for para pensar, a gente já faz isso, né? O famoso Ctrl+C, Ctrl+V, né? O modelo de petição. O modelo de petição é isso. Se você tiver uma inteligência artificial que consiga ouvir os fatos, por exemplo, e transformar isso em texto, vai fazer. Eu não sei se tu já viu tem um pessoal aqui de Porto Alegre que fez o Thomas, o advogado virtual, que eles trabalham só com questões ligadas à aviação. Já viu esse? Não? Depois eu te mando ali. Bota o Google ali, bota assim, Thomas, com Z, né? Advogado virtual. É o pessoal aqui de Porto Alegre. E eles fizeram o quê? Eles produtificaram, né, algo e fizeram o seguinte: bom, qual é o teu problema? É atraso, é perda de bagagem e tal. E aí colocaram, e tu vai preenchendo ali os passos até tu chegar no fim de um pequeno programa ali, né, de uma pequeno processo de preenchimento de dados deles, em que provavelmente aquilo entra na plataforma deles e gera uma petição inicial que vai direto para o juizado especial civil. Só vai conhecer o advogado lá no JEC. Eu tô olhando, é um escritório, né? Amaral e Cunha. Isso aí. Advogados. São daqui de Porto Alegre. Caramba. Então, vê, né? O pessoal tá criando coisas já é isso aí. Então, ou seja, a gente tem que pensar aonde que vai, né? Onde que o advogado do futuro vai se encaixar dentro desse cenário todo, né? Não dá para esperar, né? Acontecer. Não. Se a gente já está conseguindo visualizar a possibilidade disso acontecer, então o pior comportamento é esperar chegar lá. Se a gente precisa ou a negação, né? Repensar. A negação. Não vai. Não dá para negar que não. Ou seja, algumas coisas já são inevitáveis. A gente não tem como evitar que aconteça. Vai acontecer. Agora, o controle que a gente tem muitas vezes regulando, mas evitar que algumas coisas aconteçam, acho impossível. Não vai ter como. Não, esse movimento na semana passada retrasada, eu acho. Teve aqui aquele OAB Digital Summit, foi lá no Cubo, lá na OAB em Porto Alegre, e daí foi o palestrante que abriu, ela disse de Florianópolis, e não é da área do direito, né? E aí diz ele assim, para mim a frase do dia, né? Diz ele: a inovação não pede licença, ela pede desculpa. Né? Então, ela vem, as estruturas vão ficar balançadas e daqui um pouco a gente vai ter que ver como vai resolver esse negócio. E vale para muitos cenários, inclusive marketing jurídico. Exato. Assim, cenários muito polêmicos ainda, né? E essa questão do marketing jurídico, então, a OAB resolveu montar um painel agora para discutir, né? Porque o estatuto da OAB ele não tá muito preparado para esse cenário que a gente tem hoje. Então, a gente precisa rever os estatutos para poder falar assim, olha, pode ou não pode? Se pode usar rede social, qual é o limite? Né? Porque o que a gente mais vê hoje, e assim, sem fazer nenhum juízo de valor, né, mas o que a gente mais vê hoje no Instagram é propaganda de advocacia. Pelo menos assim, na minha rede, que eu tenho alguns advogados no perfil, eu vejo as pessoas, aquilo ali é uma forma de propaganda, mas não é uma propaganda comercial, né? Tipo, né, vem a petição inicial por R$500, né? Não está nesse nível. Mas é uma forma de propaganda, uma forma de marketing. Aí o pessoal fica na dúvida, pô, isso pode ou isso não pode? Né? O que o estatuto realmente proíbe? Então a gente precisa rediscutir essas coisas até para modernizar a nossa normativa, né, enquanto advogado. Com certeza. Porque o que não pode é a mercantilização, né? Mas é por aí. Mas é uma forma nova de comunicação, né? Eu tô vendo, eu tenho ex-alunos, eu tenho um ex-aluno em especial, que ele formou, deve ter o quê? Uns 2 anos, talvez, no máximo 3. Ele tá voando, cara, como advogado aqui. Moleque bom para vender, ele é ótimo vendedor. E ele tem um perfil no Instagram, já tem não sei quantos mil seguidores no Instagram, então ele sabe usar a ferramenta, ele consegue. Eu não consigo usar da forma como ele usa. Mas ele usa e eu fico pensando, pô,
bacana, né? Uma nova forma de comunicar com o cliente, comunicar com o mercado, né? Só que eu fico pensando assim, pô, será que a OAB vai falar sobre isso em algum momento, né? Acho que o momento está chegando agora.